Olá, amigo e amiga ouvintes, tudo bem? Desejo tudo de bom para você e para sua família, tá bom? E a partir de agora vamos estar falando sobre o maior sequestro já existido em toda a história da humanidade, dando continuidade à série A Grande Guerra e Você. Angústias, dores, sofrimentos, lágrimas, gemidos, assaltos, desastres, furacões, terremotos, inundações, violências, câncer, AIDS, Covid-19 e etc. Estes são alguns dos acontecimentos que marcam os dias atuais dos habitantes de nosso planeta. Onde quer que estejamos, a qualquer momento poderemos ser alcançados por acontecimentos que trarão luto, morte, separação, infelicidade e muita dor. Como se fosse pouco, as desgraças que nos afligem, nos últimos tempos tem acontecido uma epidemia de sequestros em várias cidades do mundo. A história da criminologia moderna traz casos fascinantes de sequestros que chamam nossa atenção, ora pelo choque, por serem atos de terrível crueldade com os raptores e seus familiares, ora pelas torturas psicológicas que existem por trás desses grandes crimes. Muitas vezes, o motivo pelo qual o sequestrador cometeu o delito vai muito além do valor do resgate. Vou relatar aqui alguns casos de sequestros que entraram para a história recente do Brasil e do mundo. A exemplo, o sequestro de Charles Lindbergh Jr. causou comoção nos Estados Unidos em 1932. Filho do famoso aviador Charles Lindbergh, o bebê de 1 ano e 8 meses foi sequestrado em seu berço e teve seu resgate estipulado em $50 mil. O filho de Frank Sinatra foi sequestrado em 1963, num restaurante, quando tinha apenas 19 anos. Frank Sinatra Jr. foi libertado após 2 dias de negociação e o pagamento do resgate pelo pai. Lembra do caso de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos? Foi sequestrada na porta da casa de sua família. Os sequestradores exigiram resgate de $2 milhões e total sigilo no caso junto à imprensa. Embora não seja o filho de Francisco mais famoso, o cantor e compositor gospel Wellington Camargo foi a vítima de um sequestro que mobilizou a imprensa e o povo brasileiro. Raptado em dezembro de 1998, Wellington passou 94 dias em cativeiro e teve um pedaço da orelha cortada para pressionar o pagamento dos $300 mil de resgate. As 100 horas de terror que culminaram no assassinato da adolescente Eloá, em São Paulo, lembra? Foi um dos casos célebres de cobertura jornalística policial no Brasil e fez o país parar na expectativa do desfecho do sequestro da estudante de 15 anos pelo namorado, Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos. Na Argentina, os sequestros tornaram-se famosos. Uma vez sequestraram o então presidente Pedro Aramburu. Por não terem pago o resgate, os sequestradores o mataram. Em 1986, acontecia em São Paulo um sequestro a cada 6 meses. Levantamento recente aponta que mais de 200 casos foram registrados em apenas 6 meses. Como você acha que agem os sequestradores? Agem camufladamente, ocultando a identidade, usam armas potentes, agem com violência e exigem resgates. Amigos e amigas ouvintes, moramos em um planeta sequestrado. Há muitos anos atrás, nosso planeta recém-saído dos estaleiros, novinho e puro, planejado e construído pelo grande arquiteto do universo, que após contemplar a sua perfeita criação disse: é tudo muito bom. Aqui nesse mundo, na flor da terra, completamente à vista, existia ouro, diamante e todo tipo de pedras preciosas. Após a conclusão de toda a criação desse mundo perfeito, Deus, o grande Criador, entregou tudo nas mãos do homem
e da mulher mais belos desse planeta. Depois de tudo pronto, tudo na maior harmonia, todos vivendo em paz na maior felicidade, de repente, aparece o dragão e sequestra nosso planeta. O dragão e seus comparsas invadiram nosso mundo e sequestraram aquele belíssimo casal, filho e filha do grande Criador. E juntamente com o casal, sequestraram todos os seus descendentes. Como você imagina que este sequestro aconteceu? Como será que agiram os sequestradores? Agiram da mesma forma que agem os sequestradores dos dias atuais, escondendo a sua identidade, se disfarçando e se camuflando para não serem reconhecidos. O dragão, que também é conhecido como Diabo e Satanás, entrou no jardim do Éden com astúcia, disfarçado de serpente, escondendo a sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Porque ele nunca aparece pessoalmente. Ele não se mostra como de fato é. Anda sempre camuflado para enganar e sequestrar. Imagine uma serpente falando. Você não acha isso muito estranho? Mas foi assim que ele se camuflou, usando de astúcia. Ao entrar no jardim, o dragão esperou Eva sair de perto de Adão, seu marido. Ela não deveria ter feito isso. Foi por meio desse vacilo que o dragão, disfarçado de serpente, atacou Eva. Com voz de veludo, ele pergunta: "Olá, gatinha, como vai? Tudo bem?" E Eva responde: "Tudo bem, sim, mas quem está falando comigo?" E o dragão provoca Eva sem responder a sua pergunta: "Como você é linda, mas você é uma gatinha mesmo." Todos sabem que as mulheres ficam felizes quando são elogiadas. Com Eva não foi diferente. Minha esposa já passou dos 50 anos, mas quando eu digo que ela é uma gatinha, o sorriso abre até encostar nas orelhas. Sim, mas voltemos ao diálogo da serpente e Eva. Aquela linda mulher agradece o elogio. "Muito obrigada." E volta a perguntar: "Mas quem é você? Onde você está? Quem está falando?" A serpente, ou melhor, o diabo disfarçado de serpente, responde em partes às indagações de Eva. "Estou aqui nesta árvore comendo uma fruta tão deliciosa." Aí o diabo dispara as suas mentiras. "Eu era uma serpente analfabeta e muda. Agora já sei falar. Foi só comer desta fruta. Essa fruta tem virtudes e poderes." A essa altura, o dragão disfarçado de serpente mordia o fruto proibido e com ar de felicidade fazia a seguinte proposta para Eva: "Coma, é muito gostosa. Você está com medo de comer? Deus disse para você não comer dos frutos?" Eva responde com propriedade: "Não, Deus não disse isso. Ele disse que podemos comer de todas, menos do fruto dessa árvore que você se encontra." O dragão não perde tempo para usar suas armas e diz: "Eva, ele está escondendo de você o melhor. Depois que eu comecei a comer desse fruto, eu fui curado. Deixei de ser mudo e comecei a falar. Imagine o que acontecerá com você que tem a aparência de Deus. Se você comer desse fruto, com certeza vai ser igual a ele." Eva, através do engano, querendo ser igual a Deus, pegou o fruto e deu uma boa mordida. Após Eva comer, também deu do fruto para o seu marido Adão, e ele comeu. O dragão, que se chama Diabo e Satanás, usando suas armas, astúcia, engano e mentira, conseguiu sequestrar esse planeta e naquele momento passava a ser o príncipe deste mundo. Você se espantou porque eu disse que o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, tornou-se príncipe deste mundo? Sabe por que eu falo isso? Porque essa mesma afirmação, o dragão, que se chama Diabo e Satanás, fez a Jesus Cristo e está escrito no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, onde afirma ter sequestrado este mundo. Ele diz para Jesus: "Dar-te-ei toda esta autoridade
e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. O ato que infelicitou a humanidade não foi o simples comer do fruto, mas sim duvidar do que Deus havia determinado. Você lembra qual foi a ordem divina em relação ao fruto da referida árvore? Vejamos o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 e 17. Está escrito o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo era do homem. Comeria livremente dos frutos da terra, menos um. Esta árvore era o símbolo da autoridade divina do nosso Supremo Criador. Vejamos o que o dragão, que se chama Satanás, disse, contrariando a ordem de Deus, relatado no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Observem, amigos e amigas ouvintes, o que Deus disse no tocante ao comer do fruto, porque se comer, certamente morre. Mas o dragão, que se chama Diabo e Satanás, disse o contrário, que poderiam comer porque não morreriam. Agora me responda, em quem Eva acreditou? Em Deus ou no dragão? Amigos e amigas, isso que Eva e Adão fizeram é o que a Bíblia considera como pecado. O pecado é duvidar e desobedecer às ordens, determinação ou mandamentos de Deus. Quando eu e você duvidamos daquilo que Deus diz em sua palavra, estamos cometendo o mesmo pecado que cometeram Adão e Eva: a desobediência. Você sabe quais foram as consequências que Adão e Eva sofreram por serem desobedientes a Deus? Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16 a 19, nos é respondido: Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia, darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. A mulher passaria a ter dor ao dar à luz a um filho. O homem teria que dar o duro para ganhar a subsistência. A terra estaria amaldiçoada, cheio de espinhos, por culpa do homem e da mulher. O profeta Isaías, em seu livro no capítulo 59, versículo 2, nos dá a seguinte informação: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. O pecado fez a separação entre o homem e Deus, por isso não temos o privilégio de ver Deus face a face. O apóstolo Paulo nos deixa ciente que precisamos da glória de Deus, conforme o que ele escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ele diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mesmo apóstolo de Cristo nos relembra o que aconteceu naquele dia no Jardim do Éden. Vejamos o que ele diz sobre o assunto em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, os que ainda não morreram
irão morrer um dia, porque todos pecaram. Certa vez, ao visitar um cemitério, eu li uma descrição muito interessante de uma sepultura, que dizia o seguinte: aqui jaz um homem enterrado contra a sua vontade. Mesmo contra a sua vontade, aquele homem morreu. Você pode afirmar que não vai morrer? Claro que não, porque você sabe que somos pecadores e que todos que ainda não morreram, algum dia vai morrer. Nesse momento, me recordo de uma engraçada história contada por um senhor na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Ele conta que um velhinho de mais de 70 anos vivia com sua esposa, também velhinha. Aquele senhor de idade reclamava muito, porque era mandado por sua companheira. Em um determinado dia, aquela idosa mandou seu esposo ir buscar lenha no terreiro da casa. E ele foi, mas reclamando muito. Resmungava sozinho em tom aborrecido, dizendo: bem que eu poderia morrer. Não vou pegar nenhuma lenha de jeito nenhum. Eu vou me sentar aqui e esperar a morte. Aí a morte apareceu para aquele senhor resmungão, perguntando o seguinte: Oi, José, você me chamou? Quer que eu te leve? Aquele velhinho, de um salto parecendo uma criança, respondeu apressado: não, eu só queria uma ajudinha para colocar esse feixe de lenha nas minhas costas. Moral da história: ninguém quer morrer. O homem, antes do pecado, tinha a natureza em harmonia com os princípios divinos. Transgredindo a lei divina, sua natureza tornou-se má e passou a viver em harmonia com o dragão, a antiga serpente, que é chamado de diabo e Satanás. Sabe por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus. Do mesmo modo que Satanás também desobedeceu a ordem divina. Amigos e amigas ouvintes, preste bastante atenção para o que vou lhes falar. Diante de todo o mal praticado pelo ser humano, acreditamos que não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem e o diabo. Ambos tornaram-se malignos pela contínua desobediência à lei de Deus. Há um bom tempo atrás, ao revirar minhas revistas velhas, encontrei na revista Seleções uma matéria sobre um menino que não conseguia aprender a tabuada. E o pai daquela criança, com o objetivo de castigar-lhe, amarrou a ponta de um fio de barbante no trinco da porta e a outra ponta em um dente da criança. Aquele pai cruel perguntava ao garoto: quanto é 4 vezes 3? A criança, não sabendo a resposta, aquele monstro que se dizia ser pai fechava a porta com toda a força que o dente do garoto quebrava. E continuou com essa crueldade até que o menino ficou sem um dente inteiro na boca. Esta malignidade é o resultado do pecado, da desobediência a Deus. Em 1979, na primeira noite do Carnaval Carioca, um jovem pai saiu para a folia e deixou sua esposa em casa com a filhinha de apenas 1 mês de nascida. No dia seguinte, aquela jovem mãe, aborrecida com o marido por ele não ter chegado em casa, deixou a pequena criança indefesa aos cuidados de um cachorro e foi para a folia. A mulher, achando que o marido chegava em casa a tempo de cuidar da sua filha, não se preocupou em voltar naquele mesmo dia. O marido, pensando que a esposa estava em casa cuidando de sua filhinha, não se preocupou em voltar antes que o carnaval acabasse. Na quarta-feira de cinzas, quando aquele casal irresponsável retornavam para sua residência, viram sangue por toda a casa. Entraram em pânico ao ver que o cachorro tinha comido grande parte da pobre criancinha. Ambos passaram a trocar acusações ferrenhas, colocando a culpa um no outro. Se você já viu ou ouviu histórias semelhantes ou até pior do que essas, tenho certeza que você não tem nenhuma dúvida de que o ser humano e o dragão, que se chama Diabo e Satanás, são semelhantes em suas maldades. A Bíblia nos ensina que a natureza do homem tornou-se carnal. Vejamos essa confirmação na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 6 a 8. Ele diz: porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Após o pecado, o ser humano não aprecia mais o bem. O homem e a mulher não sabem mais estimar os bens que a natureza proporciona. Passou a destruir as florestas, poluir os rios, os mares, a destruir o seu próprio corpo com drogas, vícios e etc. O pecado destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. Esta verdade comprova-se na atitude do homem para com Deus. Observe à sua volta ou nas redes sociais como é que o ser humano está tratando assuntos voltados à palavra de Deus. Trata com desdém, desprezo, falta de respeito. Por que será que isso acontece? Porque o pecado tem a capacidade de destruir a alma do homem e da mulher. Destrói tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. Você aprendeu em programas anteriores que a Grande Guerra foi iniciada no céu e foi transferida para a terra. O dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, usa suas terríveis armas: astúcia, engano, mentira e perseguição contra tudo o que é de Deus. O dragão sequestrou nosso planeta e sabe qual é o seu objetivo? É tornar cada morador desse mundo em um marginal, um drogado, um terrorista. É transformar adultos e crianças em pessoas depravadas, sem respeito pelo amor divino. A história da criminologia moderna traz casos fascinantes de sequestros que chamam nossa atenção. Há casos que o próprio sequestrado desenvolve empatia pelo seu sequestrador. Isso é conhecido como Síndrome de Estocolmo. Ganhou esse nome por se referir a um caso de assalto a banco na capital da Suécia. Veja como a empatia pelo seu sequestrador faz sentido na nossa Grande Guerra. Observe o desenvolvimento de uma criança tão inocente, tão doce, mas logo que cresce, manifesta sintomas ou tendências para a maldade e desobediência a Deus. Essa é a empatia que os sequestrados desse planeta têm pelo seu sequestrador, o dragão. Daí passa a usar contra o seu semelhante as mesmas armas do sequestrador desse mundo: astúcia, engano, mentira e perseguição. Isso mostra que o sequestrado desenvolve empatia pelo sequestrador desse mundo, o dragão. O propósito do dragão é vencer essa grande guerra. A sua pretensão é se declarar vencedor, custe o que custar. Mas para que isso seja possível, ele tem que transformar todos os habitantes da Terra em um ser maligno, assim como ele é. Como ele percebeu que não será vitorioso, está se vingando de Deus, destruindo tudo o que o Criador fez, incluindo a família de todos nós. Deus reclama a terra como sua. Embora esteja nas mãos dos sequestradores, ela lhe pertence, foi ele quem a criou. Mas em seu orgulho e arrogância, Satanás declara-se o legítimo dono, príncipe do mundo. O dragão alega que recebeu esse planeta das mãos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso é que o diabo se apresenta como príncipe desse mundo e quer que todos os moradores sejam seus súditos. Amigos e amigas ouvintes, qual será a solução para os sequestrados desse mundo? Eu creio que seja um resgate. Você sabe o que é um resgate? É o preço que se paga para obter uma pessoa ou coisa que alguém conserva em seu poder. Tudo que se dá em compensação de uma pessoa é o seu resgate. E na próxima palestra iremos falar sobre o grande resgate pago pelo sequestro desse mundo. Se você gostou do assunto de hoje, repasse aos seus amigos e familiares. Vamos deixar todos cientes desse sequestro nessa série que tem o título A Grande Guerra e Você.
Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.